Movimento. Entrevista. Cada um com seus problemas. Você ouviu? Cada um com seus problemas. Nós estamos ao telefone com o autor e produtor da comédia, que é o Marcelo Médici, o nosso xará. Boa noite, Marcelo, tudo bem? Boa noite, Marcelo, boa noite, ouvintes. Realmente meu xará aí, hein? Em Recife, terra de meu pai, hein? Ah, é, né? É, terra do meu pai, dos meus avós, muitos tios queridos. Tem raízes por aqui, né, Marcelo? Pois é, e estou muito feliz que é a primeira vez que eu me apresento em Recife, né? Então estou muito contente com essa possibilidade, essa oportunidade mesmo. Foi uma das primeiras cidades que eu conheci, né? Quando eu era criança, meu pai falou, vamos pra lá, né? Conhecer onde seu pai nasceu. Poxa, legal. E a peça, 7 anos, tem uma história, né? Marcelo, na verdade, essa peça estreou em 2004, são 13 anos. Ah, são 13? 13 anos, só que assim, não foram 13 anos consecutivos, né? Sim. Eu parei, sempre temporadas mais curtas, eu sempre conciliava um espetáculo com uma novela, um outro espetáculo teatral, e agora eu estava há 5 anos parado. Então voltei esse ano para fazer uma temporada curta em São Paulo, com um sucesso muito grande, e estou fazendo algumas viagens. Aí eu falei, olha, gostaria muito de ir para algumas cidades que eu não fui. Eu viajei pouco com o espetáculo, né? Então agora estou tendo essa oportunidade. A gente sabe, para você que vem, teve muito tempo em São Paulo, mas aqui em Recife às vezes estamos no rádio, né? Só com o áudio, sim, obviamente. Mas lembra para o ouvinte da Rádio Jornal teus últimos papéis na televisão, e você está no Multishow, né, Marcelo? Pois é, eu estou gravando, inclusive amanhã eu gravo o último episódio do programa Vai Que Cola, né, no Multishow, que eu faço o paulista Sanderson, é certo, e esse personagem eu já fiz até na Praça é Nossa. Eu tive aí uma vez em Recife fazendo um show da Praça é Nossa, mas isso faz uns 18 anos mais ou menos. Sim. E aí depois eu fiz a novela belíssima, que eu fazia o Fladson, o açougueiro, né, que gaguejava. Depois eu fiz Passione, que eu fazia o Mimi, o carteiro italiano. Sim. E meu último eu fiz Joia Rara, e o último trabalho agora foi a novela Haja Coração, que eu fazia o Agilson, marido da sensacional Cláudia de Mendes. E o ano que vem tem novidade também. No meio do ano eu começo a gravar uma novela nova, que é o Sal da Terra, novela da Duca Rachid e da Thelma Guedes. Pro ano que vem tá programado para começar a gravar, para começarem as gravações, né? Esse teu momento, como é que você classifica, Marcelo? Querido xará, essa profissão não é para amadores, é para gente muito casca grossa. É uma profissão que na verdade vem de glamour, né? Parece que atores têm uma vida incrível e tal, mas a real é que é uma profissão de muita ralação, de muita perseverança, de muito esforço realmente, né? Esse glamour que é vendido aí para as pessoas, ele não é muito real. Isso não é um privilégio de 10 atores, né, que conseguem, sei lá, ter uma vida super confortável e tal. É uma profissão cheia de inseguranças, é uma profissão que o pessoal gosta muito de falar assim, o ego dos atores, né? O ego dos atores, ele é constantemente massacrado, porque a gente recebe muitos nãos, somos reprovados em testes, lidamos com desemprego o tempo todo, né? Porque você faz uma novela, acabou a novela, você tem que ir à luta para fazer outra coisa e tal. Agora, a única vantagem é o seguinte, a gente faz o que a gente gosta. Então, na grande maioria das vezes, nós somos felizes, assim. Então... Marcelo, eu estava aqui comparando a grosso modo, porque nós trabalhamos com futebol também, estava comparando com o glamour do futebol, né? Que tem aqueles 10% que chegam lá em cima, mas tem um 90% da ralação, né? Da ralação, e eu diria que o futebol ele tem uma coisa mais cruel, na verdade, porque o futebol ele tem uma vida útil, né? A profissão é muito curta, cada vez mais, né? Quer dizer, um cara que quer ser jogador de futebol hoje em dia, ele tem que ter decidido isso com 8 anos. Quem decide uma profissão aos 8 anos de idade, né? Verdade. E eu tenho um irmão de 18 anos, o Guilherme, que sonhava muito, né? Claro, vendo o Neymar aí, o cara bombando, o cara ganhando maior grana, o cara uma estrela realmente, né? E é horrível, mas eu tive que dizer isso a ele. O caso do Neymar é 1 em 1 milhão, porque quantos talentos de futebol nós perdemos, né? Nós nem soubemos que existiu. Pessoas, né? Os caras que devem jogar tão bem ou
talvez até melhor que o Neymar, ou melhor que muitos jogadores que fizeram fama aí. É uma série de fatores, né, Marcelo, que leva a... Sim. E a profissão de ator, ela só tem uma coisa muito mais generosa. Quando eu estiver bem velhinho, eu posso fazer o papel de um vovô ainda. Posso montar Rei Lear do teatro, né, que é um personagem com um ator mais velho e tal. Então, a profissão de ator, ela tem essa generosidade, eu diria assim, né? Mas vamos desejar para você que entre hoje e entre chegar a esse papel aí, você vai ter muito sucesso. Vai ter muito sucesso pela frente. Se Deus quiser. Conta pra gente um pouquinho da peça. É uma comédia solo, né? Isso. Eu faço 8 personagens, né? Entre eles o Mico Leão Dourado, que está no YouTube, o pessoal curte muito. Né? Tem uns vídeos ali de uma entrevista que eu dei pro Jô, que foi, enfim, incrível, de algumas entrevistas pro Jô. Tem uma vidente que a mãe já tira e tal. E aí eu uni esses personagens. E falando da trajetória, justamente disso que a gente estava conversando, Marcelo, da carreira de ator, das agruras, das coisas que não dão certo, mas tudo isso com muito humor, porque eu acho que quando a gente passa por uma situação meio complicada, você vai contar um tempo depois, se você quiser, você pode rir disso, né? Sim. E a carreira de ator, eu acho que tem isso, né? Tem tanta coisa que a gente passa que o público às vezes não imagina, sei lá, quando uma pessoa vai fazer um aniversário do filho e contrata o ator para animar a festa, né, para fazer a recreação. Geralmente são atores, estudantes de teatro fazendo isso e tal. E eu passei por tudo isso, eu conto um pouco disso no espetáculo. Então, eu falo da realidade dos atores de teatro no Brasil, né? Essa loucura que é, essa correria, essa batalha mesmo. Cada vez mais difícil. É um espetáculo sem patrocínio, né? Então, na verdade, o que move a gente, por exemplo, você vai para Recife, porque a gente quer muito chegar no público, não só do eixo Rio-São Paulo, né? Sim. Mas a gente tem que ir, a gente vai arriscando realmente, né? Então, eu sempre digo isso, porque é verdade, a parte mais importante do teatro é o público. Sem ele, o teatro acaba, entendeu? Há alguma interação com o público nesse espetáculo? Sim, acontece uma interação de um dos personagens, que eu brinco com a plateia um pouquinho e tal, mas assim, nada invasivo, nada que as pessoas se sintam constrangidas, nada que seja uma experiência desagradável ao público, isso eu jamais faria, né? É uma brincadeira que as pessoas, no geral, gostam, tem gente que até já pediu para participar, tal. É bem de leve, eu diria assim, mas eu não vou mentir, existe isso sim. Marcelo, eu te perguntei o teu momento, você falou, e o momento o momento artístico, principalmente para quem faz teatro no Brasil hoje? Muito triste, muito difícil, Marcelo. As pessoas, infelizmente, confundiram muito a questão política, né? A questão política no Brasil, ela está permeando tudo, né? Ela está ditando as relações até nas redes sociais, né? É verdade, muito complicado, né? Muito complicado porque a gente, na verdade, brigou tanto, lutamos tanto pela democracia, né? A democracia é linda, né? No sentido, teoricamente, né? Exercitá-la é muito difícil, porque a democracia, você tem que lidar com a escolha da maioria das pessoas, né? Sendo ela a sua opinião ou não, né? A sua escolha ou não. O teatro, infelizmente, hoje ele sofre de um preconceito, às vezes, por artistas que se manifestam e acabam, de certa forma, falando, às vezes, em nome de outros artistas, né? O que o público precisa entender que são pessoas completamente diferentes, cada um vai ter sua opinião, né? E saber, claro, separar. Obviamente que a classe artística, ela tem, às vezes, numa maioria, uma opinião, uma simpatia por uma causa, por uma questão, mas assim, as opiniões são diversas, né? Assim, a realidade de um artista nunca é igual a de outro artista, né? Então, a gente às vezes acaba levando uma fama, né? Aquela história, né? O pessoal fala que ator de teatro mama na Lei Rouanet. Não é bem assim, a Lei Rouanet é uma lei séria, né? No caso, eu não faço uso da Lei Rouanet nesse espetáculo, né? Mas assim, é uma lei muito séria, assim. Você tem muitos amigos que fazem, né, Marcelo? Pois é, e é uma lei que, assim, a prestação de contas da Lei Rouanet, ela é muito séria,
Se você compra um botão de uma peça, um figurino, você precisa ter a nota fiscal e as pessoas verificam isso. Sim. Então, as pessoas ouvem uma história, né? Vira uma coisa que as pessoas não sabem muito bem e aí pega a fama, né? Aquela coisa, né, Marcelo? Hoje em dia, tudo é na gritaria, né? Se alguém grita, fulano é racista, fulano é isso, fulano é aquilo. Depois do momento que isso é falado, é muito difícil você conseguir provar o contrário, né? Porque são palavras muito fortes, né? E essa política está dividindo o país. É uma pena que as pessoas não estejam realmente predispostas a analisar essa situação de uma forma real, entendeu? Que não fosse uma coisa tão sanguínea, né? Tão sem agressões, cega, né? Sem agressões, né? Sem agressões. E com relação aos dois lados, né? Porque eu vejo dois lados muito radicais. E eu, hoje em dia, Marcelo, muito dificilmente, eu nunca fiz isso, mas cada vez menos eu assinaria embaixo de qualquer político nesse momento que a gente vive. Entendo. Sabe, muito dificilmente eu daria um aval para qualquer político, porque nós somos o povo, nós que sofremos tudo isso, né? Então eu acho que eu particularmente, eu estou num momento de observar realmente. Sim, e isso é importante, é muito importante. Daí é que a gente tira muitas conclusões e na maioria das vezes acertadas, quando a gente observa mais, né? Acho que é por aí. Nós precisamos observar. Eu acho que nós podemos responder hoje em dia por nós mesmos, né? E olhe lá, né? Quer dizer, é muito difícil o famoso botar a mão no fogo, né? Hoje em dia eu não consigo, porque tem tanta coisa sendo exposta, né? E tão difícil, e só quem se dá mal é o povo, somos nós. É verdade. Pagamos impostos, que dependemos aí da saúde, da educação, né? Da cultura, de tudo isso que é tão importante para um país virar. E é uma pena, né, Marcelo? Eu acho que o Brasil é um país com potencial infinito, né? É verdade. Há 500 anos que é tão surrupiado e ainda é um país riquíssimo, né? Pois é. Como é que a gente sobrevive a isso, né? É uma coisa realmente impressionante. Marcelo Médici, sábado e domingo aqui em Recife, no Teatro Rio Mar, não é isso? Exatamente. No sábado às 21 horas, no domingo às 19 horas. E vai ser um prazer muito grande receber esse povo que eu adoro, dessa cidade linda realmente. Aí quem ouve falar, ele diz isso para todas as cidades. Não é verdade. Eu realmente estou muito feliz de chegar e pela primeira vez me apresentar em Recife. Maravilha. Marcelo Médici, muito obrigado pela entrevista e sucesso, muito sucesso. Meu querido, eu que agradeço pelo espaço, um grande abraço aos ouvintes e eu espero vocês lá. Maravilha. Vamos marcar presença. Forte abraço. Abraço. Marcelo Médici trazendo a peça Cada Um com Seus Problemas. Eu falei 7 anos no início da entrevista com o Marcelo, mas foram 7 anos ininterruptos. Essa peça passou 13 anos em cartaz em São Paulo. Está trazendo para o Recife, dia 28, sábado, às 9 da noite, e no domingo, às 7 da noite, no Teatro Rio Mar.